Oi pessoal, voltando aqui com a parte 2 do nosso vídeo sobre como fazer aí o jogo americano, né? Nas cores cru com vermelho. Aqui eu tenho ele já pronto, tá? O porta-copo. Nessa parte 2 nós vamos aprender como nós vamos fazer esse porta-copo. Aqui eu coloquei até um acabamentozinho para dar um charmezinho melhor. E no final da aula, né, eu mostro para vocês como eu coloquei aí esse acabamento, tá certo? Então, a princípio, pra gente fazer aí o nosso porta-copo, nós vamos iniciar com 21 correntinhas, que eu já fiz aqui, tá? 21 correntinhas. E vamos fazer mais 3 para dar a altura de um ponto alto. E na quinta correntinha, contando aqui da agulha, nós vamos trabalhar o primeiro ponto alto. Então, contando com as 3 iniciais, nós temos já 2 pontos altos nas nossas correntinhas aqui, tá? E nós vamos preencher do mesmo jeito que a gente fez aí na parte do suplá, primeira parte, né, da nossa videoaula desse jogo americano. Então, o suplá nós trabalhamos com 69 pontos altos, né? E aqui nós vamos trabalhar apenas 21 no total, tá? Então, vamos fazer aí toda aqui a volta, aliás, toda a extensão aqui das correntinhas. Vamos fazer aí totalizando 21 pontos altos, tá? E vamos trabalhar, olha, por 10 carreiras, tá? Então, 21 pontos altos aqui na largura. E vamos subir por 10 carreiras, fazendo da mesma forma que a gente fez na parte central do suplá, que é sempre pegando aí a laçada de trás dos pontos altos para que a gente vá subindo as carreiras, tá? Qualquer dúvida, deem uma olhadinha novamente na parte 1, tá? Que eu vou deixar o link aí da videoaula da parte 1, aí na descrição do vídeo, para que vocês possam aí dar uma relembrada de como que a gente faz esse ponto, tá certo? Então, eu vou trabalhar aqui as 10 carreiras com 21 pontos altos em cada uma, e eu volto no final, depois que eu já tiver feito o quadradinho todo, pra gente começar a fazer a parte do bico, porque é diferente do modelo que a gente fez na parte do suplá, tá? Então, ele é bem menorzinho, né? Justamente porque é uma peça menor, o porta-copo. Então, de um jeito diferente que a gente faz esse bico, tá certo? Então, eu vou fazer aqui o quadradinho com 10 carreiras e eu volto pra gente iniciar o nosso biquinho. Até já! Bom, voltando aqui a nossa videoaula, o nosso quadrinho já tá feito, tá? Com as 10 carreirinhas. Eu já arrematei o fio, né? Que ficou do início e também aí da finalização da carreira, tá? Então, com ele arrematado, as 10 carreiras com 21 pontos altos, é onde eu vou começar a fazer o biquinho agora, tá? A medida de base vai estar escrita lá na postagem do blog, tá? Para vocês se orientarem, porque alguns têm o ponto mais largo, mais soltinho, diferente do meu ponto que é mais apertado, mais justo, então pode dar algum tipo de diferença no tamanho da peça, tá? Então, o quadrinho vai estar descrito lá na postagem do blog, com as medidas de base aí para vocês se orientarem através dele. Bom, então vamos pegar o nosso fio aí, o barbante vermelho, né, número 4, mesma agulha que a gente estava usando, a número 2, e nós vamos iniciar essa primeira carreira da mesma forma que nós fizemos na carreirinha do suplá, tá? Nós vamos aqui começar pelo cantinho, prendendo o nosso fio, 5 correntinhas. Vamos prender o fio no mesmo ponto de base para formar aqui o nosso cantinho, tá? 5 correntinhas. Vamos contar 3 pontos de base e no quarto ponto de base nós vamos prender com um ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda a volta do nosso quadrinho, tá?
5 correntinhas, pula 3 de base, no quarto ponto a gente prende novamente. 1, 2, 3, 4, 5, conta 3 de base, no quarto, vamos fazer aqui prendendo com ponto baixo. Então, nós vamos fazendo essa alcinha por toda a volta do nosso porta-copos, tá? Terminar só esse trechinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, conta 3 de base e aqui no último pontinho prendemos com ponto baixo e já vamos levantar aqui 5 correntinhas e prender no mesmo ponto para formar o nosso cantinho aí do porta-copo. Certo? E daqui da lateral, da mesma forma que a gente trabalhou no suplá. A gente continua fazendo as 5 correntinhas e a cada 2 carreiras nós vamos prender com um ponto baixo, formando aí 5 alcinhas aqui também, tá certo? Então, eu vou continuar essa carreira e eu volto pra gente começar a nossa segunda carreira aí do nosso pontinho aí de biquinho, tá certo? Já volto. Pronto, já fizemos as alcinhas em toda a volta do nosso porta-copo. Vamos prender aqui a nossa última alcinha de 5 correntinhas no primeiro ponto de base da nossa primeira alcinha aqui da nossa carreira, tá? Vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo dentro da primeira alcinha, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vamos formar mais 4 pontos altos aqui dentro. 3, 4, 5 pontos altos. Então, vocês observem aí que as 3 correntinhas iniciais que nós subimos, então, ela vai aí formar também um ponto alto, né? Formando o nosso bloco aí em cada ponta do nosso porta-copo, vai ficar aí esse bloco de 5 pontos altos, tá? Bom, a gente vai prosseguir aqui essa segunda carreira da mesma forma que a gente fez com o suplá. 5 pontos altos, aí nós vamos fazer 2 correntinhas, vamos prender no meio da próxima alcinha, na alcinha seguinte, 2 correntinhas, e na próxima alcinha nós vamos fazer um bloco com 5 pontos altos novamente, tá? 2, 3, 4, 5 pontos altos. Terminamos o bloquinho, 2 correntinhas, ponto baixo na próxima alcinha, 2 correntinhas e outro bloco de 5 pontos altos na alcinha seguinte, tá? Ó, então, nós vamos trabalhar dessa forma, deixa eu tirar esse pra cá. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda a volta do nosso porta-copos, tá certo? Chegando aqui no final, eu retorno pra gente subir para a próxima carreira. Chegamos aqui no final dessa segunda carreira dos biquinhos, né? E agora a gente vai trabalhar a última carreira. Sim, porque no porta-copo nós só temos 3 carreirinhas dos bicos, tá? Justamente porque é uma pecinha menor. Se a gente fosse trabalhar aquelas 6 carreiras de bico, ia ficar muito grande, ia ficar feio, desproporcional, tá? Então, aqui nós vamos fechar a nossa carreira com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início, certo? E nós vamos trabalhar essa última carreira como nós trabalhamos a última carreira do suplá.
Então, aqui nós vamos subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, mais 3 correntinhas para formar o picô. E na terceira correntinha da agulha, a gente já fecha o nosso picô. Ponto alto no próximo ponto alto de base, uma correntinha de espaço, ponto alto no próximo ponto alto da base, uma correntinha de espaço, outro ponto alto no ponto alto da base, sobe 3 correntinhas para formar outro picô, e um outro ponto alto no próximo ponto alto de base. Então, aqui a gente já fez o biquinho, né? A última carreira aí, iniciando aqui pelo cantinho. Então, nos cantinhos, quando a gente for agora fazer a correntinha de espaço, a gente vai trabalhar daquela mesma forma que a gente fez no suplá. Aqui a gente vai fazer as 3 correntinhas, que é para não enviesar o trabalho. E vamos prender com um ponto baixo no meio, né? Bem no ponto baixo da carreira anterior, tá? 2 correntinhas agora, que nós não saímos já da parte do cantinho, né? 2 correntinhas e vamos fazer o biquinho com picô da mesma forma que a gente fez no início. Um ponto alto, 3 correntinhas e forma um picô, um ponto alto no ponto de base seguinte, uma correntinha, outro ponto alto no ponto alto da carreira anterior, uma correntinha, outro ponto alto no ponto de base seguinte, sobe 3 correntinhas, faz o picô e outro ponto alto no ponto alto da carreira anterior, tá? 2 correntinhas, prende no ponto baixo da carreira anterior, 2 correntinhas e novamente vamos fazer o bloco de pontos altos com o picô, tá? Nós vamos fazer isso por toda a volta do nosso porta-copos, lembrando que as correntinhas de espaço que vão se ligar aos pontos do cantinho, nós vamos fazer sempre 3, nas outras são sempre 2 correntinhas apenas, tá? Então, eu vou terminar aqui a volta e retorno pra gente terminar o nosso porta-copos, tá? Terminamos aqui a última carreira do nosso biquinho, tá? Nós vamos fechar aqui, nós fizemos as últimas 3 correntinhas, lembrando que aqui nós fizemos 2, nas outras do meio também 2, mas como essa daqui é ligada ao cantinho, então nós fizemos 3, tá? E vamos fechar na terceira correntinha aqui do início, com um ponto baixíssimo. Aqui, puxamos uma laçada para arrematar, já podemos cortar o nosso fio, tá? Então, aqui, nós terminamos o nosso porta-copos, tá? Ele tá prontinho e a gente pode fazer o detalhe nele com a linha Anne Brilho, tá? Aqui eu tô usando vermelho com dourado, que é a cor 3528, tá? Da Anne Brilho vermelha com dourado. Então, eu fiz aí um cordãozinho de correntinhas, usei a agulha número 2, fiz aqui 150 correntinhas nesse cordãozinho, mas vocês vão fazer aí uma média, dependendo aí do ponto de vocês, tá? Não necessariamente ser as 150 correntinhas. Eu começo medindo assim, tá?
onde fica aqui a parte para dar o lacinho. Então, é aqui que eu vou ajeitar, vou transpassar aqui dentro, normalmente, tá? E finalizar com o lacinho, que é como eu fiz aqui, ó. Transpassei nos pontos e fechei com um laço, para dar um charmezinho melhor aí no nosso porta-copos e também no suplá. Eu fiz da mesma forma, né? Medi o cordãozinho de correntinhas feito com anibrilho e entrelacei, transpassei e finalizei com o lacinho aqui, tá certo? Então, para material, para saber a quantidade que eu usei, para saber as medidas do ponto, tá? E tamanho total da peça, todos esses detalhes estão lá na postagem do blog, que eu vou deixar o link aqui na descrição dos vídeos, tá? Muito obrigada mais uma vez por terem assistido, espero que vocês tenham conseguido fazer, e se quiser, basta mandar aí uma foto, né, lá pelo Facebook, uma foto do trabalho de vocês, que eu posto lá na nossa fanpage, tá certo? Beijo grande para todos, fiquem com Deus e muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau!